Exaltamos e bendizemos o teu nome, Pai, e te somos gratos pela vida do teu filho, Deus, a quem tu tem entregue tamanha responsabilidade. Oh Deus Todo-Poderoso, traz a memória, guiado, direcionado por Ti, tudo que Tu colocaste, meu Senhor da glória, aleluia, através da leitura, através, meu Senhor da glória, do entendimento do Teu Espírito Santo, porque a Tua palavra diz que nada tem, nada é o homem sem Ti. E Tu és, meu Senhor, aquele que abre as comportas do céu, que dá sabedoria, Senhor, ao homem, Jesus amado. Oh Deus, porque a Tua palavra diz que fiel é a Tua palavra e digna de toda aceitação. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções, Senhor. Aleluia, como a espada, Jesus, que vai para a igreja e vem aqui para o Teu Filho também. Porque eu creio que Tu já falaste ao seu coração. Aleluia, então Deus maravilhoso, fala aos nossos corações, conforme a Tua vontade, pois Te oramos e Te agradecemos, Deus, amém. Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. É sempre motivo de alegria estarmos na casa do Senhor. E quando nós encerramos as atividades nesse domingo com uma celebração tão especial, como foi esse de comemoração da Páscoa e também da ceia do Senhor, a gente fica muito feliz, né? Porque isso representa um pouquinho da alegria que um dia nós teremos na glória. Interessante porque ontem à noite, depois de passar um final de semana celebrando aqui, festejando, nos alegrando na casa do Senhor, ontem eu e Osana fomos para o velório da irmã Aline, serva do Senhor, que se congregou aqui conosco durante um tempo em que o pastor Beto esteve pastoreando, mas mais tempo mesmo do período que o pastor Manuel Filho esteve dirigindo a igreja. E naquela ocasião que a gente estava ali, né, todos abalados com a perda, uma jovem de 39 anos, mas eu fixei muito a mensagem, a palavra que o Rafael, seu irmão, proferiu. Ele disse assim: olha, minha mãe sempre disse que a vida da Aline foi um milagre de Deus, porque os médicos deram a ela apenas uma semana de vida depois do seu nascimento. E ela esteve conosco durante 39 anos. Cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, foi um milagre de Deus. E como foi bom esse período que ela esteve conosco. Como ela nos abençoou. Com o seu jeito, com a sua alegria, com a sua simpatia. Queridos, a nossa vida é assim. Estamos no dia de celebração, de festa. Estivemos sábado celebrando o casamento do Juarez e da Jéssica lá no Icaraí. Domingo aqui em festa na igreja. E ontem à noite estávamos nesse momento de gratidão a Deus pela vida da irmã Aline, que descansou no Senhor, uma serva do Senhor. E é claro que todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar por situações como essas, né? Momento de muita alegria e, em seguida, um período de escassez, de estio, de tristeza, ou o inverso do mesmo jeito. Mas independente dos momentos de fartura, de escassez, de alegria, de tristeza, de saúde ou enfermidade, em todas as circunstâncias, o povo de Deus tem a segurança, a certeza da presença do Senhor no nosso meio. E é isso que realmente é o mais importante. Queridos, nós estamos iniciando hoje uma nova série de estudos intitulada A Pessoa
que Deus usa. Eu acredito que todos nós sonhamos ser instrumentos de Deus, sermos vasos de honra nas mãos do Senhor, sermos homens e mulheres usados pelo Eterno. E nessa noite em especial, nós vamos estar meditando na palavra de Deus lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, versos 6 e 7. E o título da nossa mensagem é: Não dê desculpas. Esses estudos que estaremos realizando ao longo do mês de maio, objetivam analisar a vida e o ministério do profeta Jeremias, mas não apenas conhecer a vida dele, ou saber da sua influência nos dias em que ele esteve nesse mundo, mas também nos apropriarmos dos ensinamentos da palavra de Deus, que possam nos ajudar a sermos uma pessoa a quem Deus usa, porque nós vamos ver que Deus usou grandemente Jeremias, como um homem que por Deus foi chamado para realizar a sua obra. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus também tem te chamado com um propósito. Deus tem te colocado como um profeta aonde você se encontra. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não sou um pregador, eu não sou um pastor. Mas Deus tem te chamado para ser testemunha de Deus ali no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, entre os teus parentes, na tua família. E aí, quando nós pensamos com relação ao tema não dê desculpas, a gente vai ver claramente que todos nós somos habilidosos na arte de inventar desculpas. Por exemplo, talvez você já tenha sido convidado para realizar alguma obra na igreja, alguma atividade, e veio aquela declaração: não posso, eu não consigo, chame outra pessoa mais habilidosa. Ou então, não tenho tempo, tem tanta gente aí desocupada na igreja, mas sempre somente eu que sou chamado, não vou dar o dízimo, pois já tem tantos outros que são fiéis, já é mais do que suficiente. E ao evangelismo, hoje, de jeito nenhum. Quem sabe, quando eu me aposentar, visitar o irmão que está doente, não precisa, logo ele vai ficar bom, e aí ele vai voltar para a igreja, deixa ele lá com a enfermidade dele, curtindo. Dá o quilo do amor. Não se preocupem, quando eu for sorteado em um prêmio, darei sim o meu quilo de arroz. Estou muito ocupado ou muito cansado para ler a Bíblia e orar. Ou sou muito velho ou muito jovem para fazer essa obra. Queridos, nós sempre temos uma desculpa na ponta da língua. Sim, podemos encontrar todo tipo de desculpa para não obedecer a Deus. Um dos líderes da Revolução Americana, Benjamin Franklin, ele disse: aquele que é bom em dar desculpas, raramente é bom em qualquer outra coisa. Ou seja, se você vive dando desculpas para não fazer algo, você acaba realmente não sendo habilitado para participar da obra de Deus. Há uma frase de autoria desconhecida que diz: desculpas, justificativas são ferramentas dos incompetentes, e aqueles que se especializam nelas, raramente vão longe. Se você encontra uma pessoa que toda vez que é desafiada a fazer algo na casa de Deus, ou até mesmo na sua residência, e essa pessoa sempre dá uma desculpa: eu não posso, eu não consigo, eu não sei, há uma grande chance dessa pessoa não ir muito longe. A Bíblia, amados, apresenta algumas pessoas que deram desculpas ao serem chamadas por Deus. Ainda pouco, nós ouvimos aqui acerca de Moisés,
na leitura bíblica inicial. Ele foi logo dizendo para Deus que ele tinha dificuldade de falar. Ele não era a pessoa indicada para conduzir o povo do Egito à terra prometida. Quem sabe outra pessoa? Quem não se lembra de Gideão? Gideão, ele se sentia inferior aos demais. Eu sou o menor de todos, eu não posso libertar o povo desse exército opressor. Saul justificou a sua desobediência dizendo que ela tinha um bom propósito. Não, eu não destruí todas as coisas como ordenado por Deus, porque eu queria separar algo para o sacrifício do Senhor, como se Israel não tivessem ovelhas. Quem não se lembra de Jonas, que disse que Deus era muito misericordioso e iria perdoar o inimigo, e assim, ele foi logo justificando, é melhor eu nem ir, porque no final das contas, se eu disser que o Senhor está trazendo juízo, julgamento, e eles se arrependerem, o Senhor vai perdoá-los. Queridos, nessa noite, meditaremos na vida de um profeta que também quis justificar, desculpar-se por não ter atendido o chamado de Deus. E aí é importante que a gente entenda, queridos, que a Bíblia, ela não esconde a realidade humana, ela não procura omitir as falhas do homem, porque assim como Moisés, como Saul, como Jonas, como outros que estiveram presentes na história bíblica, eles erraram e nós também. Nós justificamos. A grande questão é, o que fazer depois disso? E o profeta que nós vamos estar meditando durante todo o mês de maio, é exatamente Jeremias. Jeremias, ele recebe a palavra de Deus, ele recebe o chamado do Senhor para ser profeta nos dias do rei Josias. Josias foi um dos grandes reis do reino de Judá. A nação de Israel, a nação de Judá, porque o reino do norte já havia sido levado ao cativeiro, naquele momento só existia o reino do sul, também conhecido como reino de Judá. Naqueles dias havia um desequilíbrio na história dos reis de Judá. Tinham reis bons e reis maus, diferentemente do reino do norte, que todos os reis foram maus, se afastaram de Deus. Por isso que logo cedo Deus permitiu que o exército, o império assírio levasse o reino do norte para o cativeiro. No reino do sul, que é o reino de Judá, houve reis que seguiram os caminhos de Davi, mas também houve reis maus, houve reis perversos que se levantaram contra a lei de Deus e rejeitaram ao Senhor. E não somente isso, lideraram o povo para a maldade, para a idolatria. As escrituras mencionam 2 reis que tiveram um grande testemunho em Judá. Foram reis que se colocaram diante de Deus e do povo para obedecer à lei. Um deles foi Ezequias, conforme está registrado lá em 2 Reis, capítulo 18. E o outro foi Josias, conforme está lá no livro de 2 Reis, capítulo 23. Esses 2 reis, Ezequias e Josias, foram grandes reis de Judá. E o reinado de Josias foi um período extraordinário de reformas e restauração espiritual, porque o seu avô foi Manassés, foi um rei mau, um homem que se afastou dos caminhos de Deus. E Deus então permite que Josias possa mudar aquele quadro, aquela dificuldade. E Deus chama o profeta Jeremias exatamente nesse período.
É interessante porque Josias começa a realizar uma grande reestruturação espiritual em Judá. Ele derruba os ídolos, ele purifica o templo, ele restaura a celebração da Páscoa, e ele então leva o povo a obedecer ao Senhor. Contudo, Jeremias foi um profeta não apenas dos dias de Josias. Jeremias, ele não apenas recebeu as bênçãos de estar servindo ao povo diante de uma realidade aprazível, agradável. Não. Jeremias também profetizou durante reinados dos últimos reis de Judá. Reis que se afastaram dos caminhos de Deus. O reino de Judá, antes do cativeiro da Babilônia, teve o seu último rei, Zedequias. Foi quando a cidade de Jerusalém foi capturada, foi destruída e o povo levado para o cativeiro. Jeremias profetizou durante um período de grande fervor espiritual com Josias, mas também durante um período em que o povo se rebelou, se afastou dos caminhos de Deus. E isso culminou com a destruição da nação em 586 a.C. Queridos, essa foi a realidade de Jeremias. Momentos de alegria, momentos de paz, mas momentos de grande tristeza e de guerra. Jeremias tinha todas as desculpas prontas quando Deus o chamou para ser profeta. Suas desculpas muitas vezes são também as nossas desculpas para não darmos ouvido à voz de Deus quando Ele nos chama. E o que nós aprendemos nessa noite, queridos, é que para neutralizar, para tirar as nossas desculpas, Deus estabelece promessas. Assim Ele fez com Jeremias e assim Ele faz com cada um de nós. Assim eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 4 a 7. Convido, à medida que encontrar, a ficar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Você vai poder acompanhar então essa leitura em nome de Jesus. Diz assim um texto sagrado: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Amém. Podeis sentar-vos, queridos. Nós vamos estar acompanhando nessa noite as desculpas que o profeta Jeremias apresentou a Deus e avaliar se uma delas, ou até mais de uma, não tem sido também usadas por nós para justificar a nossa desobediência ao chamado de Deus. E a primeira desculpa que Jeremias apresenta é que a tarefa é difícil. Jeremias, amados, foi chamado por Deus para ser profeta às nações. Veja aí o verso 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. É interessante, queridos, que Jeremias, o pai de Jeremias, fora um sacerdote. O seu avô também fora um sacerdote. E o que se esperava é que Jeremias também exercesse esse ofício. Mas o que nós vemos aqui é que o chamado de Jeremias não foi para o sacerdócio,
O chamado de Jeremias foi para ser profeta. E o profeta era um porta-voz escolhido e autorizado por Deus. Esse homem declarava a palavra de Deus ao povo. Não era aquilo que o povo queria ouvir, mas aquilo que Deus havia designado para que o profeta falasse ao povo. Frequentemente, nós pensamos nos profetas como pessoas que podem prever o futuro. Não existe aquela história dos profetas do sertão, no período que antecede o inverno? Aí fica aquela coisa bem cultural, para saber se vai ser um inverno bom, de chuva ou não, vamos ouvir o profeta do sertão. E no meio evangélico também tem aqueles que buscam os profetas ou as profetisas nos montes ou jardins de oração. Deus, eu quero saber com quem vou casar. Jesus, eu vou poder progredir ou não naquela empresa. Então, a ideia que se tem é exatamente esse de prognosticar o futuro, trazer um prognóstico, mostrar o que está por acontecer. Frequentemente, nós pensamos dessa forma. Mas, queridos, um profeta, ele proferia mensagens para o presente, que tinham ramificações futuras. Eles eram mais anunciadores do que prognosticadores. Eles expunham o pecado do povo, mas não apenas os expunha, eles os chamava de volta para Deus, para as suas responsabilidades diante do Senhor. Não era só aquela coisa de dizer: você está errado, você se afastou de Deus, você abandonou os caminhos do Senhor. Não apenas isso. Eles mostravam saída. Eles diziam: olha, se arrependa, tem um coração contrito e quebrantado, e Deus vai te perdoar. Ser profeta, amados, era mais difícil do que servir como sacerdote. Os deveres dos sacerdotes eram previsíveis, estão na lei do Senhor. Você vai obedecer lá a forma cerimonial, por exemplo, do sacrifício de animais. Você vai dizer como deverá se portar diante da congregação, que tipo de indumentária você vai usar. Tudo está previamente estabelecido na lei do Senhor. Já o profeta, ele nunca sabia de um dia para o outro o que o Senhor o chamaria a dizer ou fazer. O sacerdote trabalhava principalmente para preservar o passado, as memórias, as glórias do que tinha acontecido. O profeta se esforçava para mudar o presente, para que a nação tivesse um futuro. O sacerdote lidava com questões externas, rituais, sacrifícios, ofertas, serviços, enquanto o profeta tentava alcançar e mudar o interior de cada pessoa, o coração do homem. Enquanto os sacerdotes ministravam principalmente a indivíduos com necessidades diversas, os profetas, por outro lado, dirigiam-se a nações inteiras, e geralmente as pessoas a quem se dirigiam não queriam ouvir a sua mensagem, porque o coração daquelas pessoas a quem Deus enviava o profeta estava distante dos caminhos do Senhor. O sacerdote pertencia a uma tribo específica e, portanto, tinha autoridade e respeito. Vocês sabem que o sacerdote só poderia vir da tribo de Levi, da linhagem de Arão. Já os profetas podiam vir de qualquer tribo e tinha que provar o seu chamado divino, ou seja, aquela profecia precisava se cumprir para ser aceita como verdadeira. Os sacerdotes eram sustentados pelos sacrifícios e ofertas do povo. O povo levava os seus sacrifícios e parte daquilo que era apresentado no templo era separado para os sacerdotes, para os levitas. Mas os profetas não tinham renda garantida. Eles não sabiam se iriam poder
ter algo para comer no dia seguinte. Queridos, Jesus também foi chamado para ser profeta. Ele peregrinou de um lugar para outro, desafiando as pessoas a mudarem suas vidas para que seu futuro no céu fosse garantido. Hoje, pastores, presbíteros, líderes, você que aqui está, servo de Deus, é um profeta do Senhor, porque o seu papel neste mundo é levar as pessoas que estão distantes dos caminhos de Deus a entender que o seu presente poderá ter ramificações no futuro, quer seja de salvação, quer seja de condenação. E aí, queridos, diante dessa primeira situação de que nós como profetas, de que às vezes nós encaramos as dificuldades da tarefa que nos é colocada, Deus traz uma promessa. Deus trouxe uma promessa para Jeremias quando ele viu que a tarefa que ele tinha sobre os seus ombros era difícil. Talvez você também esteja vendo essa situação na sua vida. Você diga assim: pastor, mas a tarefa que me foi colocada é muito complicada, é difícil. Eu não tenho forças para assumi-la. Eu tenho a minha casa, tenho meus filhos, tenho meu cônjuge, tenho meu trabalho, tenho meus estudos. Deus pode lhe atribuir uma tarefa desafiadora. Deus pode lhe atribuir uma tarefa difícil, exigente, mas entenda que o chamado de Deus nos mantém em movimento quando não queremos prosseguir, quando estamos prontos para parar ou desistir. É o Espírito Santo de Deus que nos faz movimentar, para que não venhamos a ficar paralisados diante da nossa impotência. Temos a promessa do propósito de Deus. É isso que vemos com Jeremias no capítulo 1, verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Esse verbo conheci, verbo conhecer, eu te conheci, tem muito mais significado do que simplesmente estar ciente de algo. Conhecer aqui carrega a ideia de reconhecimento do valor e do propósito daquele que é conhecido. Deus te conhece por completo, ainda substância informe no ventre da tua mãe, Deus conhecia todos os teus dias, a palavra ainda nem ao mesmo foi pronunciada, e o Senhor já sabe o que há no teu coração. Nada é desconhecido de Deus. Deus conhecia Jeremias, foi Deus que o escolheu, foi Deus que o designou, Deus te escolheu, não foi simplesmente uma decisão pessoal sua, Deus te alcançou com o seu perdão. É por isso que a palavra de Deus lá em Romanos diz que todos nós estávamos distantes do Senhor, desgarrados, mas Ele nos alcançou com o seu perdão, Ele nos abraçou com laços de amor. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Espírito Santo de Deus, nós não estaríamos aqui. Queridos, Jeremias era conhecido pelo nome. Jeremias, ele foi escolhido a dedo por Deus e comissionado para servir. Eu fico às vezes imaginando o que foi que Deus viu na minha vida. De mim mesmo eu não teria nada para agradar a Deus, porque assim como a palavra diz, Deus me alcançou quando eu ainda estava mergulhado no lamaçal de pecado. E assim mesmo Ele me amou primeiro. Esses atos, queridos, nos dão um grande senso de propósito. A promessa de propósito de Deus nos permite abrir mão de nossos próprios planos e receber o plano de Deus sem medo. Eu não quero dizer com isso que você não possa realizar seus sonhos, não quero dizer com isso que você não possa planejar
coisas na sua vida, mas eu quero dizer para você que em primeiro lugar está o agir de Deus na nossa vida. Eu lembro muito bem, quando eu, Osana e as meninas, saímos da igreja a qual nós estávamos pastoreando, e fomos iniciar um trabalho lá em Antônio Bezerra. Aparentemente, era uma coisa um tanto quanto insólita, uma coisa difícil, que iria exigir de mim e da minha família tempo, dedicação. A gente não vislumbrava de imediato nada acontecendo, pelo contrário. Eu lembro bem que às vezes saíamos a pregar o evangelho, a evangelizar nos sábados à tarde, visitando as casas, entregando literatura, convidando para o culto, e nos preparávamos todos para que no domingo as pessoas que nós havíamos convidado aparecessem na igreja. Não aparecia ninguém. Mas no sábado seguinte estávamos nós lá, evangelizando de novo. Não esmorecemos, não desistimos. Queridos, às vezes a gente pode até não ver de imediato o fruto daquilo que a gente está plantando. Talvez você olhe para os seus filhos e veja uma certa rebeldia no seu coração, mas continue plantando amor, a palavra de Deus, ensinando, orientando, para que eles possam permanecer firmes nos caminhos de Deus. Deus tem um plano maior, um propósito maior na sua vida e na minha vida. Por mais desafiador, por mais difícil que seja o problema, essa justificativa cai por terra, porque Deus tem algo muito maior para você. A segunda desculpa que Jeremias apresenta é que o seu talento é insuficiente. O seu conhecimento não é apropriado para o desempenho daquela função. Jeremias no capítulo 1, verso 6 diz assim: mas eu protestei. Quando Deus convoca Jeremias, quando Deus chama Jeremias, Jeremias protesta, diz: ah não, Senhor Deus, olhe, eu não sei falar, pois sou apenas um jovem. Jeremias se sentia inadequado como orador público. Aliás, essa desculpa foi a mesma que um outro dera no passado. Moisés também disse a mesma coisa. Queridos, quando eu comecei a pregar, foi logo depois da minha conversão. Eu tinha 18 anos, e eu lembro que, às vezes, nós juntávamos alguns jovens da igreja, 2 ou 3, e íamos lá para a Praça José de Alencar, ou para a Praça do Ferreira. Um levava o violão, um outro dirigia aquele momento e um outro pregava, e a gente se revezava, quer dizer, entre o dirigente e o pregador, porque eu nunca toquei nada, né? Ou eu dirigia ou eu pregava, e a gente começou a pregar a palavra de Deus em praça pública. Depois começamos a pregar em ônibus. Acho que vocês já viram aquelas pessoas: senhor, um minutinho da atenção de vocês, eu estou aqui, eu não estou aqui para roubar, nem para fazer mal, eu estou aqui para vender, pedir uma ajuda. A gente não estava ali para vender nada, né? A gente estava ali para pregar a palavra de Deus. A gente pedia permissão às pessoas e um minutinho da atenção delas, e começávamos a pregar no ônibus. Fizemos isso no trem também. Queridos, eu lembro que algumas pessoas que talvez me conhecessem e vissem o meu desejo de estar pregando, poderiam dizer assim: rapaz, olha, você cometeu um erro, não é isso aí que Deus quer para a sua vida, não. Eu sabia muito bem que cantar não era a minha praia, isso aí eu tinha certeza, então eu fui para o outro lado, né? Mas, queridos, quando o chamado de Deus veio, eu me senti honrado, porém extremamente inadequado. A minha falta de talento era óbvia, a minha natureza era muito quieta, muito tímida, e eu via isso como uma grande dificuldade para pregar.
eu era um jovem calado, e para completar, eu tinha um certo complexo de inferioridade, pois naquele tempo eu era muito magro. Tem até uma música do Rebanhão que diz assim: eu era magro que dava dó, né? Meu paletó listado era de uma lista só, de tão magro que eu era. E fui motivo de chacota não só na escola, mas também na faculdade. Eu tinha muita vergonha, né? Até de sair de bermuda. Mas, queridos, quando Cristo me alcançou com o seu perdão, e eu comecei a pregar a palavra de Deus, eu vi que aquelas dificuldades, aquelas características que às vezes a gente imagina de um pregador, um homem alto, forte, de voz firme e tal, mesmo que eu não as tivesse, eu precisava me empenhar, eu precisava me esforçar, eu precisava me dedicar. E aí, amados, a gente precisa entender que a obra de Deus não pode ser feita de qualquer jeito. Você não pode esperar realizar a obra de Deus simplesmente cruzar os braços e dizer: Senhor, manda, eu estou aqui para receber. Não, a gente precisa se dedicar, se esforçar. Eu lembro que eu trabalhava 8 horas por dia, eu tinha a igreja para cuidar, e foi exatamente nesse período que eu fiz a minha faculdade de teologia presencial. Eu ia direto do trabalho para a faculdade. E quando eu não estava na faculdade de teologia, eu estava na igreja. Mas, amados, foi um período maravilhoso de crescimento, de amadurecimento. Porque mesmo cansado, e meu Deus do céu, como aquilo cansava, Deus muito abençoou a minha vida. Às vezes, amados, a gente quer esperar um período tranquilo, de tranquilidade, aonde a gente não esteja envolvido com nada, aonde não tenha problema financeiro, aonde a gente não tenha problema de saúde, aonde o nosso casamento ou a nossa família esteja muito equilibrada. Isso é falácia. Queridos, nós sempre vamos estar enfrentando algum problema, seja em que área for, e a gente precisa fazer a obra de Deus, apesar dos problemas. Se você não quer ter problemas, é só você hoje à noite fazer uma oração: Senhor, me mata, eu quero morrer logo, né? Pronto, você não vai ter mais problema, vai estar tudo resolvido, você vai para a glória, vai estar na presença de Deus, não vai se preocupar com nada. Mas enquanto aqui estivermos, o Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições. Não tem, queridos, escapatória. Deus, queridos, tem um jeito de superar a nossa fraqueza e as nossas insuficiências. E isso eu aprendi ao longo dos anos. Porém, a pessoa mais consciente de sua própria inadequação é geralmente a que mais depende da suficiência divina. Quanto mais nós reconhecemos que somos pó, quanto mais nós reconhecemos que somos limitados, não para não fazer, mas para depender de Deus, mais Deus nos usa. A promessa, quando nós usamos a desculpa de que o nosso talento, o nosso dom é insuficiente. O nosso talento, queridos, pode parecer inadequado, mas Deus sempre equipa aqueles a quem Ele chama. Se Deus te chamou com um propósito para realizar a obra dEle, esteja certo que é Ele que vai te equipar. É Ele que vai cuidar de você, para que você faça tudo com excelência, não para a sua glória. Se você está esperando o aplauso desse mundo, se você está esperando a glória aqui, aí está errado. Você precisa fazer para a glória de Deus. Temos a promessa da provisão divina, lá no versículo 9 do capítulo 1. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse-me: agora enchi a tua boca com as minhas palavras. Queridos, o toque não foi para purificar. Aqui não era o sentido de purificação, mas para inspirar, capacitar. Jeremias, ele estava sendo chamado com o dom de profecia, e Deus estava concedendo a Jeremias naquele momento
a unção para fazer a sua obra. Queridos, a gente quer receber as coisas de Deus, mas a gente não pede, a gente não se humilha, a gente não se quebranta, a gente não se coloca à disposição. Hoje a gente vê pessoas que estão mais interessadas em ver quantos seguidores tem na internet, quantos likes recebeu, e aí a gente fica indiferente à ação do Espírito Santo. Jesus, queridos, experimentou esse toque de forma visível, porém profunda. Eu acho que todos se lembram do batismo de Jesus, quando ele sai das águas, os céus se abrem e o Espírito de Deus desce sobre ele em forma de pomba. E Deus disse a Jesus e ao povo que ali estava: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Queridos, Deus não abençoa o orador eloquente apenas, mas aquele em especial cuja língua foi tocada com brasas do altar. Deus não usa apenas a pessoa mais talentosa, mais dotada de conhecimento, mas aquela que foi tocada pela mão de Deus. Deus usa as pessoas mais improváveis para abalar uma igreja, uma comunidade, uma nação. Quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente vê a história do povo de Deus, a gente vai perceber claramente que Deus levantou homens simples, homens que aparentemente seriam deixados à margem da sociedade ou até mesmo da igreja, mas Deus os levantou para um propósito de levar a sua palavra. Moody era um homem desses, um homem simples, sem grande conhecimento, mas se torna o grande evangelista que ganhou milhares de vidas para Deus. Nunca subestime o poder do toque de Deus. Quando Deus te toca, o sobrenatural acontece na tua vida. Mas há uma terceira desculpa: o momento não é adequado. Quem sabe um outro momento, agora não dá. Jeremias disse a Deus, no versículo 6, sou apenas um jovem. A palavra jovem, infelizmente, foi traduzida em algumas versões como criança. Contudo, a maioria dos estudiosos acredita que Jeremias, quando foi chamado por Deus, tinha entre 25 a 30 anos, era considerado jovem. Vocês sabem que, por exemplo, nos dias de Jesus, ele inicia seu ministério aos 30 anos, que era quando alcançava-se a maturidade. Então Jeremias não era uma criança, um bebê, quando foi chamado para ser um profeta. Era considerado um jovem. A sua resposta não revela tanto a sua idade, mas sim um profundo sentimento de imaturidade. O que Jeremias está dizendo assim: olha, não é o momento certo, eu sou muito jovem, eu ainda não tenho maturidade para cumprir esse chamado. Ele se sentia inferior, inexperiente e intimidado pela magnitude da tarefa a qual Deus havia confiado. Às vezes nós nos sentimos assim, inaptos a exercer aquela tarefa que Deus colocou nas nossas mãos. Mas há uma promessa de Deus. O chamado de Deus, queridos, pode vir em um momento aparentemente inoportuno, mas Ele nunca envia o seu servo sozinho. Temos a promessa da presença de Deus sempre conosco. Veja aí os versos 7 e 8. Então o Senhor me disse: não diga, sou apenas um jovem, pois a todos a quem eu enviar, você irá e falará tudo o que eu lhe disser. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para livrá-lo. Esta é a palavra do Senhor. Queridos, observe a condição desta promessa. Antes que Jeremias pudesse experimentar a presença de Deus, ele teve que obedecer.
Ele teve que ir aonde Deus o enviara, fazer aquilo que Deus havia mandado, falar aquilo que Deus havia ordenado. Às vezes a gente quer o contrário. A gente, Senhor, eu posso até ir fazer a tua obra, mas primeiro tu tem que me abençoar, né? E aí Jeremias é o inverso, ele obedece e Deus abençoa. Queridos, isso é o inverso do mundo, porque nós vivemos num mundo onde a gente primeiramente quer a bênção, e depois a gente vai pensar se a gente vai querer aquele que dá a bênção. Jeremias está dizendo, Deus está dizendo a Jeremias, que o princípio da palavra é outro. Primeiro ele obedece, primeiro ele cumpre, primeiro ele faz, primeiro ele fala, e Deus vai estar com ele, vai abençoá-lo. Certa vez eu ouvi de um pastor, que quando Deus nos chama para uma tarefa, Ele não nos dá um roteiro a seguir, e depois nos deixa entregues aos nossos próprios recursos. Não, Deus caminha conosco, Ele não nos mostra apenas como seguir, mas Ele vai ao nosso lado, e às vezes até mesmo nos toma nos braços. A sua presença nos dá força para resistir a qualquer ataque, porque quem está conosco é o varão de guerra, quem está ao nosso lado é o grande general que não perde batalha. Jesus sentiu a mesma presença, ele e o Pai eram um, ele pôde prosseguir porque Deus caminhava com ele. Que diferença faz saber, queridos, que quando nós somos enviados, alguém vai conosco. Isso se refere até mesmo ao casamento, né? Como é que dois estarão bem se não tiverem comunhão, né? Uma casa dividida, ela vai ao chão, mas o Senhor vai estar sempre ao nosso lado, vai estar suprindo as nossas necessidades, cuidando das nossas feridas, nos motivando a prosseguir. Sabemos, queridos, que não precisamos trilhar sozinhos a estrada solitária da vida, pois nós temos o melhor companheiro de viagem. Pode faltar quem quer que falte, mas o Senhor estará conosco. Quando você for desafiado por Deus a evangelizar, e aí você esperar que os irmãos estejam presentes no evangelismo, não apareceu ninguém, pastor, também nem fui. Eu não. Vá fazer a obra de Deus, não se preocupe com isso não. Eu lembro bem que às vezes, eu saía para visitar o hospital, naquele tempo a gente não tinha essa limitação de visitas, né? A gente visitava quanto quisesse, e aí eu chegava, entrava e, claro, perguntava, você vai visitar fulano, o que é que você vai falar? Eu vou visitar uma pessoa que está doente aí. Eu disse, tá certo, aí eu já entrava, né? Com a Bíblia na mão, e começava a ir de cama em cama, falando do amor de Deus para aquelas pessoas. O mesmo a gente teve a oportunidade de fazer no presídio, né? Ali no presídio feminino que ficava ali próximo do liceu. Agora não existe mais ali não, né, Cleiton? Né? Eu lembro que a gente ia com um grupo de jovens, levando a palavra do Senhor. Amados, que a gente se sinta incomodado a fazer a obra de Deus, independentemente se temos companhia ou não de outros irmãos, porque o Senhor sempre estará conosco, o Senhor sempre estará ao nosso lado. Mas há uma quarta desculpa: o ensino, a palavra é perigosa. O Senhor não deu a Jeremias uma mensagem alegre, uma mensagem fácil para anunciar, mas uma mensagem trágica, uma mensagem de julgamento. Consequentemente, Jeremias seria incompreendido, perseguido, preso, encarcerado. Mais de uma vez, a sua vida foi ameaçada.
O povo não queria ouvir a verdade, o povo queria continuar seguindo os seus pecados. Não é muito diferente do que acontece nos nossos dias. Às vezes você testemunha, fala para um parente, fala para um vizinho, fala para um colega de escola, de trabalho, e essa pessoa continua com o coração endurecido. Porque a palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O povo não queria ouvir a verdade. Jeremias disse-lhes claramente que eles estavam desafiando o Senhor, desobedecendo a sua palavra, e com isso estavam caminhando para o julgamento. Essa foi a palavra profética de Jeremias para o povo. Jeremias não procurou aliviar, não, ele procurou ser firme para dizer que aquela realidade era uma realidade de morte. Eles estavam afastados de Deus e só havia uma solução: a reconciliação com o Senhor. E aí é interessante porque lá no versículo 13 do capítulo 1, Deus usa a imagem de uma panela fervente para comunicar a sua ira iminente. Diz assim o versículo 13: a palavra do Senhor veio a mim novamente perguntando: o que você vê? Deus falando a Jeremias. E eu respondi: vejo uma panela fervente com a borda inclinada do norte para o sul. Queridos, os lares judeus tinham em geral uma grande panela de boca larga, que tanto servia para lavar como também para cozinhar. As pessoas conheciam bem aquela ilustração que Deus estava dando para Jeremias. O incomum, amados, é que aquela panela que Jeremias viu estava inclinada, ela não estava nivelada. Você, por exemplo, quando vai levar uma panela ao fogão, ela tem que ficar nivelada, ela não fica inclinada. Mas na palavra, na visão aqui que Jeremias teve, a panela estava inclinada. A panela poderia a qualquer momento derramar o seu conteúdo fervente em direção ao sul, que simbolizava o povo de Judá, o reino do sul. Aquela panela representava a nação da Babilônia, e aquela nação invadiria e conquistaria Judá. E o motivo do julgamento foi a idolatria, a rebelião de Israel contra a justa vontade de Deus. Quantas vezes, amados, nós estamos da mesma forma? Deus está nos alertando na sua palavra, Deus está nos alertando através dos pastores, dos presbíteros, e aí nós continuamos com o coração endurecido. Pessoas que continuam afrontando a Deus com a prática do pecado. E eu não estou falando aqui deslizes que uma ou outra vez se comete, mas aquela prática constante de você saber que aquilo enoja, aquilo cheira mal, e aí você continua com a sua atitude. Queridos, os ensinamentos de Jesus continham misericórdia, é bem verdade, mas também julgamento. Tinham graça, mas também punição. Os ensinos de Jesus também eram perigosos, por isso que ele foi perseguido, tanto por judeus, sacerdotes, líderes religiosos, quanto pelos romanos. E isso lhe custou a sua vida. Mas há uma promessa de Deus, diante dessa justificativa. O que Deus diz por meio de nós, pode ser perigoso. Pode ser que aquilo que você esteja falando com os seus colegas, acerca da verdade do Evangelho, seja algo que eles rejeitem. Pode ser até que eles digam assim: você está falando isso, você é quadrado, isso é coisa do passado, isso é coisa dos nossos avós, aproveita a vida, segue o lema do pagodeiro, deixa a vida te levar, a vida leva. Queridos, mas acompanhe a leitura dos versículos 18 e 19,
O Senhor diz para Jeremias, e o Senhor diz para cada um de nós: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus tem te colocado como coluna de ferro, como muros de bronze, e por mais que inimigos se levantem contra você, eles não prevalecerão, não por conta do seu conhecimento, da sua força física, não, porque é o Senhor que é contigo. Queridos, Deus tranquilizou Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Quem está com Deus sempre prevalecerá. Alguém disse certa vez que um com Deus é maioria, sozinho somos nada. E há uma quinta e última desculpa: tenho que ir agora. Deus esperava uma ação imediata de Jeremias. Deus disse na parte inicial do versículo 17: tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Nos dias de Jeremias, os homens tinham que amarrar as suas vestes largas com um cinto, para que assim pudessem correr ou trabalhar. E Jeremias estava prestes a enfrentar uma batalha. Ele tinha uma batalha pela frente, portanto, Deus lhe deu uma ordem: prepare-se para a luta, cinja os lombos. E aqui essa metáfora significava: prepare-se para a ação. Queridos, nós precisamos estar preparados, porque o combate, a luta, a batalha pode acontecer a qualquer momento. O inimigo todas as vezes vai querer destruí-lo. Ele vai querer afrontar você com coisas que desagradam o coração de Deus. É com pornografia, é com vícios de bebida, de cigarro, de drogas, é com adultério, é com a mentira, é com a murmuração, é com a infidelidade. É por isso que nós precisamos estar preparados para a batalha. Prepare-se para a ação. Deus chamou Jeremias para agir. Ele foi chamado para se mover entre as pessoas. Ele foi chamado para transmitir uma mensagem que era ofensiva àquele povo, mas que agradava a Deus. Ele não seria bem-vindo, ele não seria aceito, ele iria irritar os seus ouvintes. Mas há uma promessa. Deus espera, amados, obediência imediata. E se não o obedecermos, nós corremos o risco da ira de Deus. Nós temos a promessa do poder de Deus, mas na parte final do versículo 17, o Senhor diz: não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Deus está dizendo assim: olha, não tenha medo deles, não se atemorize, por mais difícil que seja a luta, porque se assim fizeres, se tu deixar o teu coração fraquejar, eu serei contigo. Queridos, a obediência imediata é a única resposta apropriada quando Deus nos chama. Deus tem chamado a você para executar, para exercer algo. Cumpra o mandato de Deus, obedeça de imediato. Não fique naquela: eu vou verificar, eu vou ver, eu vou colocar lá a bucha para ver se a noite molha, né? Vocês lembram de Gideão, né? Eu vou botar lá, se não chover e ficar ao redor seco, ou então se chover, queridos, se você tem segurança do chamado de Deus para a sua vida, obedeça, cumpra aquilo que Ele te chamou. Deus o chamou, Ele cumprirá o seu propósito em você, Ele o equipará, Ele o capacitará, Ele o protegerá, Ele o acompanhará. Cabe a você, cabe a mim, obedecer, e aí sim, a sua proteção será sobre nossas vidas. Qual é a mensagem de Deus para nós nessa noite, a partir do chamado de Jeremias? Primeiro, você é formado por Deus,
e feito com um propósito dele para a sua vida. Há um propósito de Deus para a sua vida. Deus não te chamou para esquentar banco de igreja, não. Eu quero dizer isso para você. Deus te chamou para ser um atalaia do Deus vivo. Deus te chamou para pregar o evangelho. Deus te chamou para fazer a diferença desse mundo. Deus te chamou para uma vida piedosa, uma vida santa. Não ser mais um no meio da multidão. Deus tem algo com a sua vida. Mas não somente isso. Não podemos ter desculpas para não fazer a obra de Deus, porque nós fomos feitos para a sua obra. Então, se você está achando que a salvação é para você ficar em berço esplêndido, meu filho, acorda! Berço esplêndido a gente vai ter quando a gente falecer. Aí a gente vai estar na glória eternamente, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem luta, tem batalha, tem provação, e a gente tem que ser encontrado como homens e mulheres segundo o coração de Deus, pessoas com quem Deus pode contar. E terceiro, precisamos saber que nós teremos resistência, não vai ser fácil, pessoas vão se levantar contra nós, vão querer nos intimidar, vão querer às vezes até denegrir a nossa imagem. Esse é o objetivo daqueles que são usados pelo inimigo, mas lembre-se, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não temamos, todos nós temos dons para serem usados, e todos nós temos a palavra de Deus para nos orientar e corrigir. Somos obra de Deus, foi Deus que nos alcançou, é Deus que nos chama para realizar a sua vontade. Somos formados de maneira como Deus nos fez, assim cumpramos o seu propósito sem desculpas. Às vezes, amados, isso a gente vai perceber em toda caminhada cristã, que olhamos para os problemas e nos intimidamos diante deles. Isso aconteceu com o povo de Israel, quando Golias insultava a Deus e ao povo do Senhor. O exército de Israel só via o gigante, uma muralha, um homem forte. Quem seria capaz de derrubar aquele gigante? Todos ficaram intimidados, amedrontados, até que Davi se sente incomodado com aquela situação. Queridos, às vezes nós precisamos ter uma atitude como de Davi, de fé, de confiança. Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Não dê desculpas. Eu tenho que enterrar meus mortos. Eu tenho que visitar os parentes. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. O chamado de Deus para a sua vida é hoje. E eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Se você, na sua caminhada, tem se justificado diante de Deus, se desculpado para não obedecer a sua palavra, a sua vontade, eu queria que você pudesse orar a Deus e dizer: Senhor, perdoa-me. Eu quero, Senhor Deus, ser encontrado na tua presença como alguém que está disposto a fazer a tua vontade, apesar da minha deficiência, apesar da minha falta de talento, apesar do meu medo. Ó Deus, eu te peço que tu possas tocar-me com brasas do teu altar, que tu possas ungir a minha cabeça, que tu possas visitar-me de uma forma sobrenatural, poderosa, para que por maior que seja o valente, o gigante, que se levante contra ti, contra a minha vida, em nome do Senhor dos Exércitos, eu o derrubarei, porque eu vou contra ele no teu nome. Pai, eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos e filhas, que nessa noite, Senhor Deus, se encontra aqui na tua casa, na tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que não tenhamos os nossos olhos diante de nós apenas para ver as dificuldades, mas que possamos, Senhor Deus, contemplar que aquele que está conosco é o general que não perde nenhuma batalha, nenhuma guerra. Por isso, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, abençoa os teus filhos,
Fortalece, Senhor, a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a superar as nossas desculpas, as nossas justificativas. E dá-nos, Senhor Deus, o compromisso de vivermos para Ti, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que eu te oro, te louvo e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, nesse último domingo, a programação foi tão intensa, foi tão maravilhosa, algumas coisas nós deixamos de fazer. E eu queria corrigir um erro meu nesse último domingo. Nós temos um casal que completou mais um ano de casado, Isaac e Mazarello, e eu queria convidar eles para virem aqui, para a gente estar orando por esse casal. Além deles, o Alexandre e a Mara, mas o Alexandre e a Mara não estão aqui nessa noite, né? Mas nós vamos estar orando por eles, em nome de Jesus. Quantos anos, amados? 36 anos de união, né? Pode bater palma, viu, meu irmão? Que a gente já viu pessoas com poucos meses separadas, e a gente vê um casal com 36 anos, ou como no caso do Costa e da irmã Thelma, 53, né? Nessa envergadura também está indo Carvalho e Sueli. 52, Carvalho? 52. Socorro e Santana também 52. Rapaz, é muito sal juntos, né? E eu queria convidar aqui o presbítero Cleiton e a Kelcione. Quem é que está aniversariando hoje? A Fátima, a irmã Fátima? Quem é que está aniversariando aqui? A Fátima Carneiro está aqui? Tá não. Pronto, Alexandre e a Mara não estão aqui. Eu vou pedir aqui a Kelzinha para ficar aqui do outro lado. A Angeline, vem cá, Angeline. É verdade, a Angeline, olha só, querendo escapar. Foi ontem da Angeline, não foi? Foi ontem. Glória a Deus. Bênção de Deus. Alguém completou ano semana passada? Que nós não chamamos, ou completou aí aniversário de casamento? Vamos cantar, vamos orar por ele. Angeline, fica aqui, amada, desse lado aqui. Eu quero convidar aqui a Kel para ficar aqui pertinho da Angeline, por favor, né? Pronto.